Olá, pessoal! Voltamos agora com a nossa apostila de história, onde tia Sheilinha também vai te ajudar aí na leitura e na explicação da nossa atividade do dia de hoje, tá bom? Então, tia Sheilinha vai lendo, vai explicando. Em história, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vida de cada ser humano, essa construção da história que a gente faz ao longo da nossa vida, né? E alguns documentos importantes para a nossa vida diária. Tia Sheila já até colocou um vídeo antes, falando um pouquinho sobre os documentos importantes, mas Tia Sheila também precisa explicar algumas coisas para você. Então vamos lá. Você já sabe que a história estuda o passado dos homens, da sociedade e os fatos ocorridos através do tempo. No nosso volume 1, na apostila lá que a gente já passou, você ouviu, pesquisou e analisou opiniões sobre o passado e o presente. E para isso, utilizou diferentes fontes históricas. Quando se utiliza um documento histórico como recurso para o ensino de história, é preciso que haja uma interpretação para compreender o seu significado. A história é escrita por meio de relatos, de fotografias, de vídeos, de pinturas, de roupas, de cartas, mapas, revistas, jornais, entre outras fontes. Tudo que vivemos ao longo da nossa vida se transforma em nossa história de vida. Então, o que aqui está explicando para a gente? Que todo ser humano tem uma história de vida. E essa história de vida se faz lá na hora que a gente nasce, né? Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Esse período todo da nossa vida, a gente está transformando a nossa história, a gente está fazendo a nossa história. Então, vocês podem perguntar aí na casa de vocês, o papai, o responsável, a mamãe, que você tem uma história desde o seu nascimento. Desde o momento da barriga da mamãe, você já tem uma história. A história do seu nome, a história aonde foi o hospital que você nasceu. Você deve ter fotos do seu nascimento. Você deve ter a roupinha do primeiro dia lá que você foi para o hospital, a roupinha linda que você saiu do hospital, que às vezes a mamãe guarda até para o resto da vida, para quando você está grande a mamãe mostra. A manta que te enrolou ficou quentinho, que tirou aquela foto linda antes de você ir embora do hospital. Todas essas informações, todos esses objetos fazem parte da sua história. Fazem parte da história da sua vida. Então, quando aqui está falando que a história faz através da interpretação desses objetos, é verdade. Porque aquela roupinha sua lá que você saiu do hospital, ela é uma história da sua vida. E a mamãe, quando você estiver grande, vai mostrar quando você crescer, quando você também casar. Olha aqui, essa aqui foi a primeira roupa que eu coloquei lá no hospital. Essa aqui foi a manta que minha avó fez para mim. Então são assuntos e são objetos que são guardados com carinho. Por quê? Porque faz parte da sua história. A mesma coisa quando a gente vai no museu. A gente aprende história. Eu não estava, você não estava lá em 1800. Pô, a gente nem era nascido. Mas a gente sabe da história que aconteceu lá naquele tempo. Por quê? Porque até hoje, em alguns museus, na verdade, bibliotecas, tem o quê? Tem fotos. Tem roupa daquela pessoa, a pessoa como se vestia, aquelas roupas de antigamente, coroa das rainhas, né? Tinha louças, porcelanas de como era usado todo aquele momento da refeição, né? Então isso a gente só consegue entender, compreender essa história, por quê? Porque foi guardados esses objetos, foi guardados. E essa história é contada através dessas cartas,
através desses objetos, através dessas revistas, através de histórias que já aconteceu há quanto tempo atrás e que a gente também não existia naquela época ainda, né? E que como a gente sabe de tudo isso? Através exatamente desses relatos, dessas fotos, destas cartas, desses objetos, dessas roupas que foram guardadas para hoje a gente conseguir compreender e entender a história passada, a história que já aconteceu, a história que já foi feita. E hoje a gente está guardando os nossos objetos, as nossas fotos, para ser lembrada pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então a gente vai mostrar essa história de vida, para gerações futuras. E a gente está fazendo uma história, a gente está realizando a nossa história de vida. Então é isso que a gente está estudando, é isso que está fazendo a gente compreender o que é, ao longo da nossa vida, a história que a gente realiza e que a gente faz aqui, neste momento, para ser mostrada e lembrada para muitas pessoas que ainda nem estão com a gente aqui, né, neste momento. Então, continuando. Para estudar sua história, desde o dia em que nasceu até hoje, você pode buscar informações em fotografias, vídeos, relatos dos seus pais, avós, brinquedos guardados, certidão de nascimento, cartão de vacina e ainda outros documentos oficiais, como carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, carteira de motorista. Esses documentos são necessários a todas as pessoas em diferentes etapas da vida. Aqui a gente já pode estar falando um pouquinho da sua história. A gente já pode estar falando um pouquinho desde o dia que você nasceu. Então, como tia Sheila já falou, existem coisas guardadas que relatam a sua história, desde o momento que você nasceu até o dia de hoje. O hospital, as fotos de o que mamãe fez do seu nascimento, a roupinha para você sair do hospital, o seu primeiro aniversário, a festa do seu aniversário, o seu dentinho. A gente guarda, a gente que é mãe guarda o dentinho, o primeiro dentinho que caiu, e isso faz parte da sua história. O primeiro dia que você entrou na escola, com a sua mochila, a sua primeira professora. Pode conversar aí na sua casa, que eu tenho certeza que a mamãe, o papai e o responsável têm muitas coisas que guardam sobre você, sobre a história da sua vida. Mas ao longo da nossa vida, a gente também precisa de alguns documentos. Na hora que a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é super importante que você carrega ela também por um bom tempo da sua vida, porque ali diz aonde você nasceu, o dia que você nasceu, o seu nome completo, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o seu sobrenome que você herda aí da mamãe e do papai. Então, esse documento é importantíssimo. Na hora que você vai estudar, você precisa levar para a escola essa certidão de nascimento para fazer a matrícula. Então, quando você vai viajar, você também leva essa certidão de nascimento. Enfim, você carrega esse documento por um bom tempo na sua vida. Aí a gente não tem só esse documento. O cartão de vacinação, que tia Sheila também já falou isso lá no primeiro vídeo, é outra coisa importante. Todas as vacinas que você precisa tomar na sua fase de criança, que tem muita importância para a sua vida, o cartão de vacinação, ali tá tudo certinho sobre a sua vacina durante um período da sua infância. É outro documento importante. A carteira de identidade, que hoje a gente também já pode ter quando a gente é criança. E essa carteira de identidade também é muito importante,
porque ali contém o seu nome, ali tem o dia que você nasceu, ali tem o nome do seu responsável, do seu pai, da sua mãe. Então, tudo está explicado nesse documento. E a gente não pode sair sem esse documento. A gente precisa levar esse documento quando a gente sai, quando a gente vai fazer uma viagem, ou quando a gente está com a mamãe, ou quando a gente está com o papai. Esse documento é importante andar pertinho da gente, juntinho com a gente. Aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo e outros documentos são importantes. Quando a gente casa, a gente tem a certidão de casamento para confirmar o nosso casamento, né? Para confirmar a nossa união com aquela pessoa. Então, a gente tem a certidão de casamento. A gente tem o título de eleitor, porque a gente tem a obrigação como cidadão de votar. A gente tem que votar. E para votar eu preciso de outro documento, que é o título de eleitor. Que quando você vai crescendo, a partir de uma certa idade, você tem o direito de ter esse título de eleitor. Então, é outro documento que você vai precisar ter ao longo da sua vida. Carteira de trabalho, arrumei um emprego, vou trabalhar, preciso da carteira de trabalho. Outro documento importante que a gente precisa ter quando a gente fica maior, quando a gente começa a crescer. Não é verdade? Quero dirigir. Posso dirigir? Sim, posso dirigir, mas tem uma lei. Eu só posso dirigir depois do quê? Que eu tenho a habilitação. É outra carteira que tem que andar comigo. Eu não posso dirigir sem essa habilitação. Parando o meu carro, eu tenho que mostrar esse documento. Eu tenho que mostrar que eu tenho essa habilitação. Então, são documentos importantes que precisamos ter desde o nascimento até o restante da nossa vida. São documentos necessários, importantes, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Tá bom? Agora a gente vai começar com as nossas atividades. Vamos lá. Observe as imagens e pinte de azul as que representam documentos oficiais necessários para as pessoas da sua idade. E de vermelho, aquelas que representam documentos necessários para as pessoas adultas, maiores. Então, lá na página 4, você vai observar alguns documentos, tá? Documentos que tia Sheila já conversou aqui com você. Ó, o cartão de vacinação, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho e aqui a habilitação. Na sua idade, você vai ter que olhar aqui, reparar que aqui você vai pintar 2 que precisam na sua idade. Tia Sheila já até falou. 1 é quando você nasce. Existe uma certidão de nascimento que quando você nasce, assim que você nasce, a gente precisa ir no cartório para estar fazendo essa certidão. E o outro é quando você é bebezinho, e até o dia de hoje você precisa ter lá no posto de saúde para ter a vacinação. Então, 2 aqui você vai pintar porque você hoje na sua fase, na sua idade, você precisa dele. Outros você vai precisar quando você tiver maior, quando você crescer. Hoje você ainda não precisa da carteira de trabalho, você não está trabalhando. Hoje você ainda não tem direito da habilitação, porque precisa de uma idade de 18 anos maior para você ter essa habilitação. Então você vai pintar aqui com 2 cores, tá? A cor que você precisa na sua idade, que são 2 documentos, e a outra cor que você vai precisar quando você tiver maior, adulto aí, tá bom? Aqui agora está falando sobre a carteira de identidade, que tia Sheila já começou a falar. Hoje, você já pode ter essa carteira de identidade, né? Então, aqui a gente vai, na verdade, mais conversar sobre ela. O que é a carteira de identidade? É um documento muito importante que você precisa para a sua vida. Você precisa andar com ele pertinho de você. Então, está escrito aqui, ó, é um documento emitido para os cidadãos nascido e registrado no Brasil e para os nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiro. Então, aqui você vai
precisar desse cartãozinho, aonde aqui também tem, geralmente, informações da sua vida. Então, aqui está dizendo o seu nome completo, aqui está dizendo a data do seu nascimento, aqui está dizendo quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Aqui tem o seu CPF, que você também já precisa ter, tem aqui o número do seu CPF. Então, ele é válido, esse documento, em todo o Brasil. Vou viajar? Levo esse documento. Ele é válido em todo o Brasil. Até no momento que a gente precisa sair do Brasil, a gente também precisa ter esse documento pertinho da gente, junto com outros documentos necessários, tá? Aí, onde deve ser feito esse documento? O registro geral é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. Então, em cada município, né, o local que a gente mora, existe um local específico que você vai fazer, que você pode ir lá para estar fazendo esse documento, tá bom? Então, é um documento importante para a nossa vida e esse documento você pode ter já na fase da sua idade, tá legal? Então, agora, um pouquinho mais da nossa atividade. Número 1. Quais são as formas de identificação da pessoa que aparecem na carteira de identidade? Então, você observa aqui, né, que aqui tem quais são as formas de identificação. A Sheila falou. O nome todo, a data do seu nascimento, o seu CPF, se você já tiver, vai estar escrito ali na sua identidade, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Então, aqui está pedindo as informações. Né? O que tem de informação lá na carteira de identidade? Importante, sobre sua vida. Aí embaixo, você vai ver uma foto, uma imagem de uma carteira de trabalho. Isso aqui você não tem ainda, né? A gente tem quando a gente vai começar a trabalhar. Aí aqui tem uma imagem de uma foto com alguns dados importantes aqui ao lado, o nome da pessoa, a nacionalidade, aonde ele nasceu, a filiação, enfim, nascido quando, algumas informações. Para a gente responder também o nosso exercício, vai ser igual a em português. Observar bastante as informações que estão aqui, nessa foto, nessa imagem, para você conseguir responder todas as informações corretas da sua atividade, do seu exercício. Vamos lá. A carteira de trabalho é um documento oficial emitido por órgãos do governo, como a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Há uma medida do atual governo para o uso somente de carteira de trabalho de maneira digital, através do SOCIAL, Sistema Virtual do Governo para a Prestação de Informações Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias, o cartório de registro, entre outros. É um documento importante que tem como objetivo registrar a vida profissional do cidadão, bem como comprovar o seu tempo de serviço. Então, essa carteira fala de todo o tempo do meu trabalho. Quanto tempo eu estou trabalhando em cada empresa, em cada firma, o dia que eu entrei, o dia que eu saí, o dia que eu fui demitido. Então, todas as informações estão ali. O quanto eu recebo, tudo está contido ali. E são informações importantes aonde eu for trabalhando, né? Essas informações vão sendo colocadas nessa carteira de trabalho. Então, quando você crescer, você vai ter uma. Vamos lá. Agora, para responder, a gente precisa observar a imagem como a tia Sheila falou. Qual o nome da pessoa registrada? Então, você vai observar aí na imagem. Qual é o nome da pessoa registrada nessa carteira? Em que ano ela nasceu? Quando ele foi registrado? Qual o nome da empresa que contratou? Todas essas informações você vai ter aqui, ó, pessoal. Tá bom? Observa bem essa imagem. Número 3. Quantos anos de diferença há entre o ano que a pessoa foi registrada e o ano em que a pessoa nasceu? Então, você agora vai fazer uma continha. Uma continha de menos, pegando as duas informações. O ano em que a pessoa foi registrada
e o ano que ela nasceu. Vai lá na carteira de trabalho dessa pessoa, para você realizar essa continha, você precisa voltar na imagem. Número 4, observe o mapa do Brasil e pinte o estado onde nasceu o senhor Pedro de Carvalho. Pedro de Carvalho é o homem que está na carteira aqui de trabalho. Então, você vai observar qual foi o estado que ele nasceu para você pintar o estado no mapa que está na nossa apostila. Então, não tem o que errar, porque a atividade está muito tranquila, mas precisa de muita atenção. Hoje é o dia que você precisa prestar muita atenção, tanto em português que você já fez, quanto na apostila de história, porque as nossas informações das atividades e dos exercícios, a gente precisa observar bastante a imagem que está na nossa apostila. Tá bom? Então, aqui a gente termina também a parte de história. Tia Sheilinha também continua com vocês na plataforma, tá? Ajudando no que for necessário. E eu volto também daqui a pouquinho colocando a nossa correção da apostila de história. Então, hoje a gente termina o nosso dia com a apostila de história, com as atividades na apostila de história. Tia Sheila coloca aí a correção e Tia Sheila continua com vocês até o final da aula. Combinado? Para qualquer ajuda. Tá bom? Então, hoje a gente termina a explicação das nossas atividades. Caprichem. Aproveita o momento para fazer com bastante atenção. Tá bom? Beijo. Tchau.